E o texto que nós vamos expor hoje, com a graça de Deus, é Filipenses, capítulo 2, versículos 12 ao 18. A tradução que estou usando é a Nova Almeida atualizada. Filipenses, capítulo 2, versículos 12 ao 18. Se você está sem Bíblia e longe de alguém que esteja ao seu lado aí, próximo a você, acompanhe o texto comigo aqui. Mas a você que está com Bíblia em mãos, lembra do cara crachá que eu disse domingo passado? Cara crachá, olhando para o pastor e olhando para o texto. Olhando para o pastor e olhando para o texto, para que você possa averiguar com seus próprios olhos, com o seu entendimento, à luz do Espírito, a pregação que estamos aqui colocando diante dos irmãos. Vamos ao texto, irmãos. Versículo 12, Filipenses 2. Assim, meus amados, como vocês sempre me obedeceram, o apóstolo Paulo continua a se dirigir à igreja em Filipos. Não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Na minha ausência porque ele estava preso, os irmãos lembram disso. Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Porque é Deus que efetua em vocês tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações, nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Verso 16. Preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação, como oferta, sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim, também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a exposição da sua palavra nesta noite. Nós acabamos de cantar o último hino, que tem uma expressão que, se você a cantou, você é muito corajoso ou você é muito insensato. É isso mesmo, eu quero sua atenção. Você disse, rendido estou, e você cantou durante todo o hino, que estará se sujeitando ao Cristo que você crê, a sua vontade, a sua palavra. Rendição tem a ver com se colocar em submissão plena a alguém. E isso é real para você? E isso é real para mim? E isso é real para nós como igreja? Rendido estamos diante de Cristo, submissos à sua vontade, à sua palavra. E por que estou citando o cântico, o último cântico? Porque o sermão de hoje é sobre prática da vida cristã. Um discurso que sai do campo teórico e desce para o coração e vem para as nossas atitudes. Assim é a igreja de Cristo. As informações são dadas, os ensinos são explicados, são aplicados, mas eles precisam sair daqui e descer para cá. Senão, nós não iremos ter uma prática cristã saudável. Se nós apenas formos intelectualmente conhecedores da palavra, mas não praticantes dela. Então a nossa prática cristã ficará corrompida, ficará distorcida. É como alguém diz assim, você prega uma coisa, mas vive outra. Você ensina uma coisa que no nosso trabalho, você diz que é cristão, mas vive de uma forma ímpia. Você diz que é cristão na família, mas você vive como ímpio. Percebem que para o cristão, discurso e prática estão alinhadíssimos, ou devem estar. A nossa prática é fruto do nosso discurso, daquilo que compreendemos da Escritura. Quando há uma ruptura nisso, então alguma coisa está errada. Quando o nosso discurso não conduz com a nossa prática, alguma coisa está errada, e não é a palavra, somos nós. Então o tema do sermão de hoje é a prática da vida cristã. É nos rendermos completamente e plenamente ao Cristo que nós cantamos, e ao Cristo da Escritura e às suas ordens. As suas ordens. Aquilo que Ele nos manda fazer, como Ele nos dirige, nos conduz, ou devemos nos conduzir. Irmãos, com a sua Bíblia aberta,
Você está percebendo que nós estamos no capítulo 2, versículo 12. Nós já percorremos metade de Filipenses, com a graça de Deus, queridos. E vamos terminar, em nome de Jesus. Já percorremos metade de Filipenses, sendo desafiados por Paulo, exortados, corrigidos, disciplinados, instruídos. Paulo está fazendo o trabalho dele pastoral com a igreja de Filipos, mesmo ele estando preso em Roma. Como um bom pastor, ele está cuidando das suas ovelhas em Filipos. Agora Paulo chega num ponto de transição, aonde após ele fazer a última exortação, você está com a sua Bíblia aberta, dos versículos 1 ao 11, do capítulo 2, nosso último sermão em Filipenses, aonde Paulo apelou para a igreja, para o exemplo de Cristo, e Paulo, em outras palavras, disse assim: olhem para Jesus, igreja, se relacionem à luz do exemplo de Cristo, que era Deus e se fez servo, que serviu o outro em humildade, buscando a unidade. Então Paulo usa o exemplo de Cristo, o dono da igreja, para dizer: vivam como ele em comunidade, se relacionem como ele. Foi uma exortação poderosa de Paulo, usando o exemplo de Cristo. Mas neste ponto, Paulo vai usar um outro exemplo, para nos convocar a ter uma prática cristã saudável. A obra da salvação que foi feita em você. A salvação que foi dada a você. Paulo vai dizer, em outras palavras, nós vamos analisar o texto: porque vocês são alvos da salvação de Cristo, vivam desta forma. Vivam como salvos. Vivam como regenerados. Aqui e lá fora. Porque vocês devem permear toda a prática de vida cristã de vocês à luz do exemplo de Cristo e à luz da salvação que Ele deu a vocês. Paulo pega esses dois pilares e diz: construam a casa de vocês sobre esses pilares, a prática cristã de vocês. Irmãos, duro é ser uma igreja que não vive o que prega. Duro é ser o cristão que não vive aquilo que diz crer. Obviamente que eu não estou falando de perfeição, porque nem eu consigo fazer isso, ok, irmãos? Mas existe um nível de integridade, de busca por viver isso, que o apóstolo Paulo vai trabalhar. Uma busca contínua por viver de forma digna do Evangelho, por viver de forma santa, por viver de forma íntegra, por praticar aquilo que se crer, por ter uma prática permeada pela salvação e pelo exemplo de Cristo. Que nós, irmãos, nesta noite sejamos encorajados por Paulo a termos uma prática de vida cristã saudável, a termos uma prática de vida cristã de acordo com a própria Escritura, não de acordo com o nosso modelo de vida cristã, mas de acordo com o modelo de vida cristã que Paulo propõe a nós, como apóstolo inspirado pelo Senhor. É uma ordem de cima, irmãos, não é uma ordem de baixo. É uma ordem de Paulo, conduzido pelo Espírito de Cristo, a mim e a você nesta noite, a termos uma prática de vida cristã condizente com aquilo que afirmamos crer. Se nós cremos assim, Paulo está dizendo, se vocês creem assim, vivam desta maneira, desta forma. É uma exortação carregada de piedade, nós vamos ver. É uma exortação de Paulo carregada, é um chacoalhão de Paulo, mas carregado de amor e misericórdia. Porque Paulo tem altas expectativas sobre essa igreja. Apesar dos problemas que ela enfrentara. Paulo os ama e Paulo deseja que eles cresçam mais ainda. Por isso ele os exorta a terem uma prática de vida cristã saudável. A terem uma prática de vida cristã verdadeira. Portanto, meus irmãos, à luz deste texto, versículos 12 ao 18, eu desejo apresentar aos irmãos nesta noite 3 aspectos práticos da vida do cristão. Meu objetivo, à luz do texto, é trazer aos irmãos 3 aspectos práticos para a nossa vida, à luz deste texto. E o primeiro aspecto prático da vida cristã que eu quero trabalhar com os irmãos logo no início é que nós devemos desenvolver a nossa salvação. O primeiro aspecto prático da vida cristã é o desenvolvimento da salvação. Versículos 12 e 13. Vamos ler.
Assim, meus amados, como vocês sempre me obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e com tremor. Temor e tremor. Irmãos, nós, como cristãos, nós fomos alvos, salvos pela graça soberana de Deus. Ela nos alcançou. Paulo diz, por causa disso, desenvolvam a salvação de vocês de forma prática. É essencial que o cristão desenvolva aquilo que ele recebeu, não aquilo que ele conquistou. A salvação não é uma conquista humana, é uma dádiva divina. Eu falei sobre isso na escola bíblica hoje. A salvação não é uma dívida de Deus para conosco, é uma dádiva de Deus, é diferente. Deus não deve nada a nós para nos salvar, pelo contrário. Mas Deus nos deu, nos ofertou a salvação, é uma dádiva. Então Paulo vai pegar essa ideia de dádiva da salvação e ele diz, vocês já foram salvos. Vocês já foram alcançados pela graça de Deus. Ele vai dizer no texto, a gente vai ver. Por causa disso, desenvolvam na vida de vocês esta salvação. É como se Paulo os chamasse a expressar frutos que revelem que são salvos, que revelem que são de fato regenerados, nasceram de novo. E dentro desse primeiro aspecto prático da vida cristã, ou seja, o desenvolver a salvação, dentro desse primeiro aspecto, eu quero localizar alguns pontos importantes, somente dentro desse primeiro aspecto. Em primeiro lugar, a salvação leva o cristão a viver em obediência. A salvação leva o cristão a viver em obediência. Olha para o verso 12 comigo, a parte A. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Irmãos, nós cremos como igreja que Deus, à luz da Bíblia, é soberano e salva pecadores. É uma obra do céu para a terra. É uma obra divina para nós. Nós sabemos e cremos nisso. Mas a soberania da graça de Deus, ela não anula a sua responsabilidade em desenvolver a sua salvação. Paulo não está falando de uma obediência que salva, mas de uma obediência que é fruto daqueles que já foram encontrados pela graça de Deus. Paulo não está falando de uma obediência que vai te levar para o céu. Paulo está falando do caminho contrário. Você já foi salvo. Então mostre isso. Como? Obedecendo a mim. Obedecendo ao Senhor, no caso. A obediência para Paulo é uma expressão. É um fruto daqueles que já foram salvos. E Paulo diz que eles obedecem a Paulo e devem continuar obedecendo. Tanto na presença de Paulo. Lembram? Atos, Paulo vai lá, planta essa igreja, Atos capítulo 16 em diante. Logo em seguida Paulo é preso, mas a igreja já tinha sido plantada e se desenvolveu. Quando Paulo está escrevendo essa carta aos Filipenses, ele está onde, irmãos? Preso. Então Paulo está ausente fisicamente deles. Mas Paulo diz, assim meus amados, interessante essa expressão, meus amados, revela um relacionamento muito íntimo de Paulo com os filipenses. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito agora na minha ausência. A ideia de Paulo aqui, meus irmãos, para a igreja de Filipos, Paulo está os chamando a permanecer naquilo que eles já faziam. O quê? Obediência a Cristo, na sua presença ou na sua, como aqui está acontecendo, ausência. Irmãos, independente de Paulo estar perto ou longe, Paulo reconhece que eles devem continuar a obedecer a Cristo, continuar a obedecer a palavra de Cristo, continuar a obedecer os mandamentos de Cristo. Veja, meus irmãos, não é porque o pastor está perto ou longe que você obedece. Paulo não está tirando a responsabilidade dele, Paulo está tirando aqui uma ideia mística de que eu obedeço só se Paulo estiver aqui. Não.
Você deve, como os filipenses, permanecer em obediência a Cristo, independente se o pastor está aqui ou não. Porque eu não vou estar com você no seu trabalho. Eu não vou estar com você na sua casa. Eu não vou estar com você, ou o pastor Modesto, quando você estiver discutindo com a sua esposa. Quando você estiver educando seus filhos. Nós não vamos estar lá. Mas quem está lá? Quem? Cristo. Então, obedeçam a Cristo. Na minha ausência ou na minha presença. Mas a salvação não leva só o cristão a viver em obediência, irmãos. A salvação também leva o cristão a viver o temor. O temor. Olhe comigo o texto, versículo 12, parte B. Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. O cristão que recebeu a salvação deve colocar em ação, em prática essa salvação. E uma das formas, além da obediência, que Paulo diz que eles devem expressar a salvação na comunidade de fé, em seus relacionamentos, é que eles devem pôr em prática uma ação, viver em temor diante de Deus. Irmãos, tem uma expressão que nós chamamos na teologia de corandeu, depende do seu latim, que significa diante da face de Deus, corandeo, face de Deus. A ideia dos reformadores é que os cristãos, todos, dia e noite, 7 dias por semana, estão aonde? Diante da face de Deus. Você está diante da face de Deus todo momento. E isso deve trazer a você e a mim uma coisa: temor. Temor. É isso mesmo, eu quero que você tema a Deus. Eu quero que você tenha medo, mas um medo santo de Deus. Porque isso está fazendo falta na igreja do Senhor. As pessoas lidam com as coisas de Deus sem temor. Como se fossem coisas secundárias. Aqui aconteceu isso em vários momentos em Filipenses. E acontece hoje no século 21 em qualquer igreja. Perdeu-se o medo de Deus. O temor, as pernas não tremem mais quando nós nos colocamos diante da presença dEle. Não há aquele frio na barriga que você sente quando você chega. Se você for diante de uma autoridade poderosa, um juiz, alguém poderoso, dá um frio na barriga danado. Eu já estive. De um policial, de alguma autoridade, a barriga treme, irmãos. Tu não sabe o que vai acontecer, não é? Mas é pela posição daquela pessoa. Paulo diz, vocês são salvos? Vivam com ou em temor diante de Deus. Porque os olhos do Senhor estão diante de vocês. Por que vocês devem obedecer, Filipenses? Não é porque eu estou aqui ou não. É porque vocês estão diante da face de Deus. Temam. Temam. A santidade de Deus, meus irmãos, é um conceito que tem perdido muito valor na igreja cristã. A igreja cristã contemporânea tem esquecido quem Deus é. Ela tem esquecido que Isaías capítulo 6 diz só uma coisa: santo, santo e santo. Isso tem que tremer as minhas e as suas pernas. Estamos diante daquele que é o Todo-Poderoso, que nós não somos dignos de olhar a face. O apóstolo João diz que ele tocou em João e João cai. Ele não consegue olhar, porque ele é puro. Todo-Poderoso e puro. Isso deve trazer a mim e a você temor diante dele. Porque eu sou um pecador miserável. Eu deveria ser fulminado pela santidade dele. Mas às vezes nós abusamos da graça de Deus. Fazemos da graça de Deus um conceito que nós chamamos de graça barata. Que é quando algumas pessoas abusam da graça de Deus. Já viu alguém dizer assim: eu vou pecar, porque Jesus já morreu para o meu lugar mesmo? Eu já ouvi isso de uma pessoa. Os pecados já estão pagos, não é? Então eu posso pecar. E eu tive que dizer àquela pessoa: você precisa nascer de novo. Você não nasceu de novo. Essa não é a atitude de um regenerado.
O regenerado não deixa de pecar porque os pecados já estão pagos. Glória a Deus que nossos pecados já estão pagos. O regenerado que nasceu de novo deixa de pecar porque ama o seu Senhor. Então ele não peca porque ele sabe que seus pecados penduraram ele na cruz. Então ele foge do pecado. Sabe que ele é santo, que ele abomina e rejeita o pecado. Temor, irmãos. Paulo diz, ponham a salvação de vocês, desenvolvam a salvação em temor diante de Deus. Essa expressão desenvolver é muito interessante no texto, porque a ideia dela, preste atenção em mim, a ideia dela é de alguém que trabalha em uma mina. O apóstolo Paulo está usando uma expressão comum da época que significa trabalhar em uma mina. A ideia é que os trabalhadores eles iam para as minas e eles trabalhavam arduamente até extrair minério valioso. Eles já estavam na mina. E então produziam, desenvolviam o trabalho até extrair o minério valioso daquele lugar. Paulo está preocupado, meus irmãos, com o desenvolvimento espiritual da igreja em Filipos. Por quê? Porque no capítulo 2, que nós já vimos lá no começo, havia falta de unidade na igreja, havia falta de unidade, havia desunião, havia partidarismo, e o apóstolo Paulo combateu isso. Pessoas que vivem dessa forma não temem a Deus. Não temem a Deus. No caso aqui é uma atitude, não uma vida. Elas não estão temendo a Deus. Nenhum lado, A ou B, C ou D, não importa. A mensagem de Paulo é para toda a igreja. Desenvolvam a salvação de vocês com temor. Trabalhem de forma árdua à luz da face de Deus. Temam a Deus e desenvolvam a salvação. Meus irmãos, desenvolver a salvação está estritamente ligado com a seguinte afirmação: desenvolver a salvação é a atitude de cultivar, preste atenção, de cultivar de forma permanente e integral a salvação em nossa vida. E isto precisa ser feito com temor. Com temor. Eu preciso temer a Deus. Você precisa temer a Deus. Nós precisamos, no desenvolvimento da nossa salvação, temer ao Senhor. Sabe aquela do leão? Você tem um leão grande, eu nunca vi presencialmente, vi no zoológico de São Paulo, mas ele estava preguiçoso aquele dia, aí ele estava no cantinho. Mas aquele da África, aquele grandão, bonitão, ele impõe temor. Por isso que ele é o rei da selva. Quando ele ruge, há silêncio, porque o leão está rugindo. Quando Aslan, em Nárnia, ele é executado de forma voluntária, ele se permite ser morto, e então está havendo uma batalha em Nárnia, e Aslan está morto ainda no filme de Crônicas de Nárnia. E então Aslan ressuscita, porque Aslan é um personagem que representa Cristo. E a batalha está acontecendo, e eles estão perdendo, o povo de Nárnia. Mas então Aslan vem, ressuscita, e a cena é maravilhosa para quem já viu. Então Aslan caminha pela floresta, e todos vêm atrás dele na criação. Então eles sobem em um pico muito alto, e a guerra está acontecendo lá embaixo. Então Aslan ruge. Todos param e temem o rugido de Aslan. Quando Cristo ruge, nós temos que temê-lo. Ele não é mais o cordeiro pendurado numa cruz, mas ele é o leão da tribo de Judá, que ressuscitou e voltará. Quando eu vejo Cristo como leão de Judá, o meu medo não me leva a correr dele. Me leva o quê? A ir para perto dele. Entenderam? Ele é um leão poderoso, então eu temo, mas eu não me afasto. O meu temor me leva para perto dele. É melhor estar perto do lado dele, não é? Faça isso. Desenvolva a sua salvação com temor diante da face de Cristo. Assim como Paulo chamou os filipenses a fazerem isso, Paulo nos chama hoje como igreja a desenvolvermos a nossa salvação em comunidade com temor diante da face do nosso Deus. Amém, irmãos? Continue comigo no texto. Paulo não só usa a expressão temor,
como Paulo usa uma outra expressão interessante no texto, se você for lá, tremor, parece sinônimos, mas não são neste ponto. Desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Essa expressão tremor na língua grega, meus irmãos, ela traz a ideia de alguém que faz um ato de vibrar rapidamente. Sabe? Trabalhando. Rapidamente, vibração, intensidade em fazer algo. Paulo está dizendo, ensinando aos filipenses, que nós devemos trabalhar incansavelmente, de forma intensa. E nós não devemos, meus irmãos, buscar o fracasso na obra que Deus colocou em nossas mãos. Paulo chama os filipenses, no começo do capítulo 12, à obediência, não é isso? Paulo está dizendo, obedeçam em temor e tremor. Tremor é algo contínuo, de tremer, de bater em algo. Então eu obedeço a Cristo, meu irmão e minha irmã. Você deve obedecer a Cristo no desenvolvimento da sua salvação, com temor diante da face dele, mas também com tremor, de forma contínua. E a pergunta que fica para nós aqui, meus irmãos, em uma aplicação para a igreja de forma geral é, nós como igreja temos desenvolvido a salvação que nos foi dada de forma obediente em temor e tremor? Será que isso é uma realidade para nós? Será que isso é uma realidade para você? Será que isso é uma realidade para mim? Será que nós estamos em um processo de obediência com temor e tremor diante da face do nosso Deus? Meus irmãos, se nós não estamos fazendo isso, o apóstolo Paulo convocou Filipenses e nos convoca a seguirmos este caminho. A buscarmos como igreja a obediência no desenvolvimento da nossa salvação com temor e tremor diante da face de Cristo. Obedeça, tema e trema diante da face do Senhor Jesus. Desenvolva a sua salvação em obediência. Mas não só isso, para finalizar esse ponto aqui, meu nosso primeiro aspecto, a salvação é obra de Deus na vida do cristão. Olhe para o versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vocês o quê? Tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Meus irmãos, a salvação em seu desenvolvimento em nossa vida é feita em obediência, com temor e tremor, e ela aponta para uma realidade. Nós já fomos alcançados por Deus. O texto diz que quem efetua, quem promove, quem desperta o nosso coração para a obediência é quem? É Deus. O texto diz, porque Deus é quem efetua, Deus é a causa, Deus é o agente que efetua em mim e em você o quê? O querer e o realizar. Irmãos, o querer e o realizar em relação ao quê? A obediência, queridos. Sabe por que você consegue obedecer? Porque Deus empurra você para isso. Porque o Espírito conduz você para isso. Porque se Deus não nos conduzir à obediência, nós não vamos obedecê-lo. Eu falo isso na minha própria experiência. Nós não vamos obedecê-lo. Nós não desejamos obedecê-lo naturalmente. Mas Deus, no poder do Espírito Santo, nos empurra a isso. Nos traz a isso. Há um processo de desenvolvimento da salvação, obedecendo, temendo e tremendo diante da sua face, segundo a sua boa vontade. Irmãos, é Deus quem produz a salvação em nós, e amém por isso. A salvação vem de Deus, amém por isso. Mas é o Senhor que nos capacita a desenvolver a nossa salvação. Escute bem o que eu vou lhe dizer agora para concluir esse primeiro aspecto. Você não vai conseguir obedecer a Deus sozinho. Como uma ovelha desgarrada por aí neste mundo a sós. Não vá por esse caminho. A sua obediência é fruto da salvação que Deus está efetuando em você. Mas essa obediência, ela é melhor desenvolvida em comunidade. Em comunidade.
Sabe quando Deus diz, perdoe o outro, ame o outro, tenha misericórdia do outro? Sempre tem um outro, irmãos. Você não pode olhar para o espelho e exercer os seus dons espirituais. Pode? Não pode. Não consegue. É necessário um outro para que você exerça perdão, misericórdia, amor. Se você olha para o espelho e faz isso, você é narcisista. A igreja não é assim. Paulo está dizendo que é no contexto da comunidade que eles devem fraternalmente desenvolver a salvação, obedecer às ordens de Cristo, obedecer os mandamentos de Cristo. E então a salvação que é efetuada por Deus vai se desenvolver. Irmãos, tudo é graça. Tudo é pela graça de Deus. Nós temos a responsabilidade de obedecê-lo, mas até este desejo vem do seu grande poder sobre nós. Por isso que é sola gratia, por isso que é somente a graça, por isso que é somente glórias a Deus, porque é Deus trabalhando em mim e você no desenvolvimento da nossa salvação. Queridos, nós temos procurado viver a vida cristã neste primeiro aspecto de forma genuína. Paulo diz para nós que não há atalhos, não há meio termo, não há meia obediência. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz que meia obediência é pecado. Não existe obediência parcial. Para Deus, obediência é plena e total. No processo de desenvolvimento da sua salvação e da minha salvação, nós devemos obedecer a Deus plenamente e totalmente. Se você, meu irmão, não tem conseguido fazer isso, se eu não tenho conseguido fazer isso, hoje é um dia que nós devemos nos colocar diante da face de Deus e dizer, Senhor, ajuda-me a te obedecer com temor e tremor. Senhor, ajuda-me a reconhecer que a salvação vem de ti. Senhor, ajude-me a viver uma vida cristã de forma saudável, verdadeira e genuína, à luz da tua salvação. Segundo aspecto prático da vida cristã, nós devemos, meus irmãos, viver a salvação. Não só desenvolver a salvação, mas vivê-la, meus irmãos. Viver a salvação na prática. O apóstolo Paulo, versículos 14 e 16, vamos ler juntos, diz assim: façam tudo sem murmurações, nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Irmãos, segundo aspecto prático da vida cristã, nós devemos viver a salvação na prática. Não só desenvolvê-la por meio da obediência, mas também vivê-la de forma prática. O texto começa assim: façam tudo sem queixas e sem discussões. Foi isso que o apóstolo Paulo tratou no capítulo 1 e no começo do capítulo 2, como nós já vimos. A ideia de Paulo aqui, meus irmãos, é que a igreja, ao viver a salvação de forma correta, ela vai conseguir desenvolver relacionamentos harmoniosos em sua comunidade. Quando uma igreja obedece a Cristo, com temor e tremor, reconhece que a salvação vem dele, quando essa igreja aplica isso em seus relacionamentos, eles irão de forma harmoniosa se desenvolver. E Paulo começa dizendo, façam tudo sem queixas nem discussões. Mas uma pergunta surge aqui a mim e a você. Ok, pastor, mas como uma igreja consegue viver em harmonia? À luz desses versículos. Como a igreja deveria viver em harmonia? O apóstolo Paulo vai nos dar algumas instruções. Preste atenção. Primeiro, ela deve fazer tudo sem queixas. Sem queixas. Façam tudo sem queixas. Irmãos, essa palavra queixa poderia ser traduzida por murmuração. Aqui está uma traduçãozinha. Murmuração. Queridos, o que é murmuração? Já se perguntou isso? O que é murmurar?
à luz da perspectiva bíblica? Irmãos, a murmuração é uma queixa, preste atenção, proferida em voz baixa. Murmuração é uma queixa onde alguém fica resmungando. Sabe? Silenciosamente. Irmãos, murmuração é condenada na Escritura. Deus abomina murmuração. Queixas, neste sentido aqui. Irmãos, murmurar é desacreditar da provisão de Deus. Quer um exemplo? Israel no deserto. Deus liberta o povo, tira-os da mão de Faraó, os leva ao deserto, livra-os de Faraó. E lá em Números, nós não vamos ler o texto hoje, mas capítulo 11, versículos 1 ao 6, depois você lê em casa com mais calma. Lá em Números capítulo 11, Moisés narra o seguinte episódio. O povo está no deserto. E o povo começa a murmurar, a reclamar. Irmãos, eles diziam coisas mais ou menos assim: quem nos dará carne para comer? Lembram reclamando para Moisés. Lembram dos peixes que comíamos de graça no Egito, sendo escravos do Egito, irmãos? Olha a lembrança deles. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora, Moisés, nossa alma está seca. Só nos resta este maná. Murmurando da provisão de Deus, olhando para o Egito, quando Deus os manda, olhem para frente, olhem para Canaã, esqueçam o Egito, esqueçam o que passou, eu estou provendo para vocês, hoje, agora, aquilo que é necessário. Irmãos, o Senhor abomina a murmuração, irmãos, porque ela é uma afronta contra o cuidado de Deus. Ela diz, Deus não está cuidando de nós, vou reclamar. Deus não está provendo aquilo que eu quero, o que eu desejo, os meus gostos na igreja, vou reclamar. Se não for assim, eu estou fora. Murmuração diabólica isso, irmãos. Isso não vem do Espírito de Deus. Assim como Israel murmurou, mesmo Deus provendo livramento e provisão no deserto, nós e muitas vezes as nossas igrejas murmuram de barriga cheia. Irmãos, o apóstolo Paulo está condenando isso em Filipenses. Não sejam assim. Mas ele não fala só sobre queixas e murmurações que fazem mal à vida da igreja. Paulo também fala sobre discussões tolas. Olha o que o texto diz, se você estiver com a Bíblia aberta aí. Façam tudo sem murmurações ou queixas, nem discussões. Irmão, essa palavra discussão na língua grega é uma palavra que nos remete à ideia de contendas. Preste atenção. Mas não são contendas necessárias, porque às vezes a gente tem algumas contendas que são saudáveis, precisam acontecer em algum momento. Não é isso. Essa palavra era usada para disputas e debates inúteis na igreja. Sabe quando a igreja entra em disputas e debates inúteis, que não vão melhorar nada, que não vão arrumar? Paulo está falando, não vivam assim. Isso não é viver a salvação, é o contrário. Disputas e debates inúteis não devem acontecer no meio de vocês. Põe para mim em Provérbios, Daniel, por gentileza. Capítulo 17, versículo 14. Provérbios 17, 14. O sábio vai dizer: começar uma discussão é como abrir uma represa. Por isso, desista antes que surja o... Sabe a represa? Começar uma discussão tola, como o Paulo está falando. Lembram que eu fiz a diferença? É uma discussão tola, inútil. Não aquelas discussões necessárias, tolas, inúteis. Paulo diz que é como se você abrisse uma torneira numa represa. Paulo não, o sábio. Como se você abrisse uma torneira numa grande represa. Quando que vai acabar? Nunca. Porque é tola, é inútil. Provérbios 18, 6, Dani, por gentileza. Os lábios do tolo fazem o quê? Entram na discussão. A discussão tola, inútil. E a sua boca clama por açoites. Estes homens, Paulo está falando, eles
buscam a contenda, eles buscam as disputas inúteis. E não só isso, eles desejam serem castigados. O autor está dizendo aqui. Eles clamam, a boca clama por açoites, por sangue. Façam tudo sem murmurações e sem disputas e debates inúteis. O recado do sábio para mim, para você, para nós é: não sejam tolos, insensatos. Isso não é viver a salvação na prática. Viver a salvação na prática, meus irmãos, à luz desses versos que nós acabamos de ler, é o seguinte: a igreja deve rejeitar a murmuração e as contendas ou as disputas inúteis na nossa vida cristã. Nós devemos substituir as murmurações e as disputas inúteis por orações, comunhão na palavra, comunhão à mesa, cântico espiritual, serviço ao próximo e humildade. Tal como Cristo fez. Não consigo ver Cristo murmurando. Eu não consigo ver Cristo entrando em disputas inúteis. Ele entrou em várias disputas, nós sabemos disso. Mas eram disputas necessárias, porque o evangelho estava em jogo. Paulo acabou de falar do exemplo de Cristo, nos versículos 1 a 11. E está falando novamente sobre isso. Não imitem estas condutas, mas vivam a salvação à luz do exemplo de Jesus Cristo. Se você for a Filipenses, capítulo 4, caminhe comigo, vale a pena a leitura. Filipenses, capítulo 4, deixa eu só achar o texto aqui. Paulo diz algo muito interessante, versículo 8. Finalmente, irmãos, olha, isso aqui é viver a salvação. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Vai sair daqui e vai para onde? Isso deve ocupar a nossa mente como igreja. Isso é viver a salvação na prática, à luz do exemplo de Cristo e das palavras de Paulo. Irmãos, mas ainda neste ponto, ainda pensando na questão como a igreja deveria viver em harmonia, primeiro, ela deve fazer tudo sem queixas, sem murmurações, como nós já vimos. Mas não só isso, sem queixas, sem discussões inúteis, ela também deve dar um bom testemunho. A igreja deve dar um bom testemunho, ou ter um bom testemunho. Olha o que o versículo 15 diz para nós. O 14, de novo. Façam tudo sem murmurações e nem discussões, para que, essa expressão para que significa propósito, ok? O resultado, para que, o objetivo, ó, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Agora olha o testemunho, na qual vocês brilham como luzeiros do mundo. Irmãos, viver a salvação como igreja é não procurar murmurar e nem viver com discussões tolas, amém? Mas, e de igual modo também, buscar dar um bom testemunho. Buscar dar um bom testemunho como igreja, como cristãos. Paulo diz para o povo fazer tudo sem queixas e discussões. Já vimos isso. Irmãos, essa palavra puro é uma palavra na língua grega que significa inocente. A ideia aqui é a seguinte: é alguém livre do pecado. Livre da culpa, da condenação do pecado. Puro. Essa é a ideia da palavra. Irrepreensível. Você viu que o texto usa a palavra puro e irrepreensível, certo? No verso 15. Irrepreensíveis e puro. Puro, pureza mesmo. Irrepreensível é uma palavra muito interessante usada por Paulo. Porque é alguém livre de culpa. Qual é a ideia de alguém irrepreensível, pastor? É a ideia de alguém que não pode ser acusado de algum pecado ou de algum mal. Eu sempre gosto de lembrar que essa palavra irrepreensível, ela era usada do seguinte contexto. Você pega alguém
leva numa praça pública. Na época, eles se reuniam em praças públicas para discursar, os filósofos. Na época, os juízes ficavam em praças públicas. Era muito comum, até o desenvolvimento do mundo que nós conhecemos hoje. Os judeus ficavam à porta, lembra? Da entrada de Jerusalém, e os juízes. Era muito comum ter um lugar de formal, onde as pessoas apresentavam as queixas. Ser irrepreensível na cultura de Paulo, na grega e na judaica, era alguém que você poderia pegar pelo braço, levar neste lugar, e ela não teria do que ser acusada. Ninguém teria do que acusá-la. Ninguém teria provas, não é acusar dizeres, é provas contundentes, de dizer assim, ó, tá aqui as provas. Ninguém poderia fazer isso com essa pessoa. O apóstolo Paulo está elevando o nível da nossa vida santa, nos chamando a dar um bom testemunho a partir de uma vida pura e irrepreensível. Crentes que andam em santidade e crentes que não têm do que ser acusado, nem aqui e nem lá, fora. Porque ele diz, para que vocês brilhem, o texto diz aqui, brilhem, aonde? Em meio ou no meio de uma geração corrompida e perversa. Essa expressão pervertida e corrupta é a geração do mundo caído, lá fora. Paulo diz, se vocês buscarem viver uma vida pura, viver a salvação de forma pura, santidade, e ser irrepreensíveis, não ter do que alguém acusá-los, no meio dessa geração corrupta e depravada, sabe o que vai acontecer? Paulo diz, vocês brilharão como luzeiros no mundo. Papel da igreja, irmãos. Papel da igreja, ser luz em um mundo cheio de trevas. Papel do crente, ser luz em meio a um mundo de trevas. Pastor, minha casa é um caos, pastor. Minha casa é trevas. Você está lá, você carrega a luz do evangelho. Brilhe no meio daquele lugar corrupto. Brilhe no seu trabalho, naquele lugar corrupto, imundo. Brilhe. Mas você só vai conseguir brilhar se você andar em santidade e for irrepreensível. Brilhe em sua casa, em sua família. Brilhe em seu trabalho. Adolescentes, escutem bem. Brilhem nas escolas. Brilhem na faculdade. Andem de forma pura, santa. E sejam irrepreensíveis. E brilhem, deixem a luz de Cristo brilhar através de vocês naquele lugar. Mateus capítulo 5. Jesus diz assim, Mateus capítulo 5, versículos 14 ao 16. Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros. Só na igreja, pastor? Não. Lá fora, para que vejam as boas obras que vocês fazem, e essas pessoas que vão ver as boas obras que vocês fazem, o bom testemunho, o que elas vão fazer? Glorificarão o Pai de vocês que está nos céus. Viver o segundo aspecto da vida cristã é viver a salvação sem queixas e murmurações. Substituir isso por um bom testemunho, puro e irrepreensível. E assim, a luz do evangelho vai brilhar em você e através de você. E assim, a luz do evangelho vai brilhar nesta igreja e através desta igreja. Quando ela buscar abandonar as queixas, as murmurações, as discussões tolas e substituir isso por um bom testemunho puro e irrepreensível. Então a luz dela vai brilhar em meio a este mundo depravado e caído. Irmãos, se nós não estamos buscando dar um bom testemunho diante dos incrédulos, se nós estamos mais sendo influenciados do que influenciando o mundo, nós precisamos corrigir a rota agora. Agora. E buscarmos viver a salvação no trilho correto, vivendo uma vida santa, vivendo uma vida irrepreensível, e então deixando a luz do Evangelho de Cristo brilhar aqui e mediante, ou diante, melhor dizendo, este mundo caído e depravado que tanto carece de Jesus Cristo. Você conhece alguém que precisa de Jesus? Conhece? Amém?
brilhe naquele lugar, não com a sua luz própria. Não é isso que eu estou dizendo. É com a luz do Evangelho de Cristo, através das suas boas obras, através do seu testemunho. As pessoas estão te olhando o tempo inteiro. E elas querem ver se você é igual o mundo ou você é diferente. Como que eu consigo provar que sou diferente? Quando eu produzo boas obras, dou bom testemunho, ando em santidade, busco ser correto, íntegro, então o Evangelho brilha através de mim. Que você seja assim, meu irmão. Que eu seja assim. Que nós, como igreja, sejamos assim. Amém? Queridos, o último aspecto prático da vida cristã. Primeiro, nós devemos desenvolver a salvação, amém? Segundo, devemos viver a salvação, amém? Terceiro, devemos servir ao Senhor. Devemos servir ao nosso Senhor. Versículos 17 e 18, caminhem comigo. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim, também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Irmãos, Paulo era um homem dedicado ao serviço ao Senhor. Você sabe disso, no serviço ao Senhor. Que homem dedicado no serviço ao Senhor. E por causa do seu amor tão grande a Cristo, ele sofreu demais por causa de Jesus. Você sabe disso, não é? Por estar servindo a Cristo, ele sofreu tanto. Mas ele estava preso, e mesmo preso, ele permanecia fiel. Ele não considerava a sua vida o mais importante. Para Paulo, o mais importante era que Cristo fosse glorificado e que ele conseguisse servir a igreja com excelência. Paulo dedicou toda a sua vida a isso, a ver Cristo ser glorificado e a servir a igreja, e a servir ao povo que ele amava, os irmãos em Filipenses. Neste ponto, meus irmãos, nós podemos localizar duas verdades do serviço ao Senhor. Primeira verdade, o cristão deve estar pronto para morrer. O cristão deve estar pronto para morrer. Versículo 17 diz, apóstolo Paulo, entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm. O apóstolo Paulo, meus irmãos, é que entra o drama do texto. Você que gosta de teatro, filmes, aqui o texto vai usar um aspecto de drama, um drama mesmo. O drama é o seguinte, Paulo vai ser oferecido como sacrifício por causa dos filipenses. Essa expressão libação é uma expressão que se refere a uma oferta ou a bebida. A oferta de bebida era o seguinte, meus irmãos. Havia um ritual de sacrifício em Israel, no antigo Israel, onde era derramado, o vinho era derramado sobre o animal. E o vinho subia como vapor, porque o animal estava queimando. O animal estava sendo queimado, o vinho era derrubado sobre ele, derramado, e então subia um vapor por causa disso. A ideia de Paulo é que o seu julgamento está marcado. A ideia de Paulo é que ele vai ser oferecido como este vinho. Ele está no altar junto com o Cordeiro. Ele está ali se sacrificando pela causa de Cristo. Ele está ali em amor aos filipenses. Que amor desse homem pela essa igreja. O que nós aprendemos com isso, meus irmãos? A vida de Paulo era como um sacrifício em favor dos filipenses. Paulo estava disposto, a se preciso for, ser oferecido como oferta de libação para que os filipenses se desenvolvessem em sua fé. A pergunta que eu faço a você é, você está disposto a se entregar como oferta de libação para que o seu irmão que está ao lado cresça na fé? Se desenvolva nesta igreja? Eu vou mais além. Você está disposto a ser entregue como oferta de libação por aquele irmão que você não gosta nessa igreja? Sabe aquele irmãozinho que você não gosta? Você não fala? O Paulo, tinha gente na igreja que tinha raiva de Paulo. A gente já viu isso, não é?
Paulo está dizendo para todos de Filipenses, não é só para o grupo que gostava dele. Eu estou sendo ofertado em favor de todos vocês. E nós, será que temos a mesma atitude de Paulo nesta igreja? De nos ofertarmos pelo irmão que está ao lado, mesmo que este irmão não seja de bom agrado para nós? O exemplo de Paulo nos constrange como igreja. E nos chama a um sacrifício voluntário pelo meu irmão que está ao lado. Como uma oferta de libação para que ele cresça. Estou disposto eu, como pastor, a me sacrificar por você, para que você cresça? E você está disposto, como pastor, a ser uma oferta de sacrifício pelo seu irmão? Por nós, pastores? Se a sua resposta for sim, a minha, tal como Filipenses, essa igreja irá se desenvolver, irá crescer, irá florescer. Seja uma oferta de libação pelo próximo, pelo seu irmão. Caminhando para a conclusão, queridos, o cristão deve estar pronto para morrer, nós já vimos. Me veio à memória agora, os irmãos da igreja perseguida, eles me constrangem. Me lembrei, né? O Senhor me trouxe à memória os nossos irmãos que se jogam. A Nigéria, teve um caso que o irmão jogou a bomba, os irmãos tentaram correr, mas alguns irmãos fizeram o quê? Sobre a bomba. Isso é constrangedor para nós como igreja. Será que nós faríamos isso? Pelos nossos irmãos aqui nesta igreja? E também por aqueles que nós não gostamos? Nos jogaríamos numa bomba, como os irmãos da Nigéria fizeram? Para que ele pudesse crescer na fé e se desenvolver em um outro lugar? Fica o desafio e o drama para nós, irmãos. Segunda verdade, aqui nesse ponto, o cristão deve servir ao Senhor com alegria. Paulo vai morrer, mas está alegre, porque os filipenses vão crescer e se desenvolver, mesmo sem ele estar lá. Olha o texto que diz, versículo 17 e 18. O final do 17, né, ele diz lá sobre sacrifício e serviço da fé que vocês têm. Aí ele diz, fico contente. Talvez sua tradução diga, fico alegre. Alguém tem aí? Fico contente, fico alegre, me alegro com todos vocês. Veja, todos, não é uma parte. Com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Irmãos, Paulo está dizendo para os filipenses, eu estou contente e alegre, porque estou sendo oferecido como oferta de libação por vocês, para que vocês cresçam. Paulo diz, se alegrem com isso, filipenses. Se alegrem com isso. Se alegrem, sirvam ao Senhor na minha ausência com alegria, mesmo que eu esteja caminhando para a morte. Vocês permanecem. Isso é um pastorzão. Ele diz, não estarei com vocês, mas desejo bem para vocês. Quero que vocês cresçam, eu estou sendo sacrificado. Mas eu quero que vocês cresçam e quero que vocês cresçam com alegria. Ah, que Deus me faça um pastor como Paulo. Que me sacrifique. E que mesmo que eu perca, a igreja do Senhor ganhe e cresça e se desenvolva. Será que nós estamos dispostos também a servir ao Senhor com alegria em meio a estas situações? Irmãos, Paulo deseja que os filipenses se alegrem, mesmo na ausência dele, mesmo sabendo que irá morrer. Servir com alegria ao Senhor, apesar das circunstâncias, é uma verdade poderosa para a nossa vida. É uma verdade poderosa para a nossa vida. Irmãos, considerações finais. A salvação é um presente da parte de Deus. Amém? Amém por isso, irmãos? Isso fica claro para nós. Ok? Se ela é um presente de Deus para nós, é fundamental que nós possamos viver a nossa vida cristã a partir disso. Se somos salvos, devemos viver como? Salvos, de verdade, regenerados, nascidos de novo. Segunda consideração, nós devemos viver o temor do Senhor. Amém para isso, irmãos? Amém.
e agradá-lo com nossa vida santa, pura e irrepreensível. Nós precisamos ter a alegria para servir ao Senhor. E isso implica em estarmos prontos para morrer e dar a nossa vida em sacrifício aos nossos irmãos, tal como Paulo fez. Que essa igreja, que a primeira igreja batista de São Bento, a PIB da Paz, seja esta igreja, que entenda que a salvação vem de Deus, que viva como, que tenha uma vida prática à luz disso, que ela seja santa, que ela teme o Senhor, que ela procure agradar ao Senhor com uma conduta correta, que ela seja alegre no serviço ao Senhor, e que ela esteja disposta a dar a vida e morrer em favor do outro. Amém? Quero orar com você. Fique de pé, por gentileza. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Deus grande e temível, Rei dos reis, Senhor dos senhores, governador do mundo, Deus que tem tudo e todos na palma das mãos, todo-poderoso, santo, 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 misericordioso, misericordioso e misericordioso, bondoso, bondoso e bondoso, amoroso, amoroso e amoroso, e tantas outras coisas que nós poderíamos dizer de Ti, Senhor, nosso Deus. Nós somos chamados Teu povo, comprados pelo sangue de Cristo, sangue puro e irrepreensível, sangue puro, valioso, que pagou o nosso preço na cruz do Calvário. Quando Ele diz, tetelestai, está pago. Paguei o preço por eles. Nos chamou para a salvação, para vivermos uma vida santa e irrepreensível, para desenvolvermos essa tão grande salvação, para vivermos a salvação. Senhor, nos ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor, a aplicar isso em minha vida. Ajuda os meus irmãos a aplicarem isto na vida deles. Ajuda a nossa igreja, Senhor Deus, a entrar nos trilhos do Senhor, para que ela cresça, floresça para a glória de Jesus Cristo, Senhor dela. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, que são tantos, e nos dá força e alegria para continuarmos servindo o Senhor, para continuarmos a grande obra que o Senhor começou nesta igreja e vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Oramos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que vive e reina com o Pai, com o Filho, com o Espírito para todos sempre. Amém, amém e amém.